Fala aí, pessoal, tudo certo? Vou falar um pouco hoje sobre a sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo Ceará e São Paulo. Foi um jogo bem bacana, apesar de São Paulo ter colocado um time misto, muitas reservas por conta de desgaste de outras partidas, lesões, suspensões, enfim. Mas foi um jogo que valeu a pena. Em alguns momentos teve uma posse de bola justificada do São Paulo, porque saiu atrás no placar. Depois o jogo ficou bem truncado, teve alguns momentos agudos, mas eu vou explicar tudo mais certinho para vocês durante esse vídeo. Bom, vamos lá. Para começar, o São Paulo começou com uma formação de 4-2-3-1. O Zubide optou por não ir por 3 zagueiros. Então ele começou com Ferrarese e Sabino de zagueiros, Rafael no gol. No lateral direita, o Igor Vinícius ganhando uma oportunidade. Na lateral esquerda, o Enzo Dias. O Alisson recuado de primeiro volante. O Bobadilla de segundo volante. O Marcos Antônio poupado. E o Cedric na lateral direita também estava poupado. Na ponta direita a gente tem o Ferreirão. No meio, o Luciano. Ah, não gosto do Luciano no meio. Ok. Mas não tinha quem colocar. O Oscar tá lesionado e o Alves estava suspenso. Então, era onde tinha para ele ficar. Na ponta esquerda estava o Ferreirinha. E como centroavante, Rian Francisco, fazendo a sua estreia no Campeonato Brasileiro como titular. Ele já tinha estreado pelo Paulista, inclusive estreado com um gol. Mas é a primeira vez no Campeonato Brasileiro que ele começa como titular. Então, bom, vamos começar falando do jogo. Nos primeiros minutos, o Matheus Bahia, lateral esquerdo do Ceará, ele arriscou um lançamento. O lançamento foi nas costas do Igor Vinícius, que aliás toda vez ele toma um lançamento nas costas e acaba sendo um gol, uma jogada perigosa, alguma coisa, e o torcedor de São Paulo pega no pé dele por conta disso. Ele realmente tem que melhorar isso durante o jogo, né? E acabou que nesse lance, esse lançamento que foi nas costas dele, o Pedro Henrique recebeu a bola. O Rafael ficou naquela indecisão de vou, não vou, naquele meio termo. E nisso que o Pedro Henrique percebeu que o Rafael saiu um pouco, mas não muito, ele simplesmente encobriu o Rafael, dando um toquinho por cima. E aos 3 minutos já estava 1-0 Ceará. Aí o São Paulo, isso já mudou toda a dinâmica do jogo, né? Porque o São Paulo tem que sair mais pro jogo, tem que se expor, tomar mais risco, enquanto o Ceará fica recuado e opta pelo contra-ataque. Então isso explica muito o que vai acontecer durante o primeiro tempo, porque o São Paulo tem uma posse de bola bem superior, 60%, 70%, o que muitas vezes não significa nada, porque durante boa parte do primeiro tempo essa posse de bola foi uma posse de bola infértil, porque não teve chances claras de gol. Chute a gol só no final do primeiro tempo mesmo, mas durante boa parte desse primeiro tempo foi posse de bola do São Paulo, tentando entrar na defesa do Ceará, mas não conseguindo. Bom, durante o primeiro tempo o Enzo Dias também recebeu o cartão amarelo, está suspenso para o próximo jogo. Deixa eu ver, nos 44 do primeiro tempo, que foi quando o São Paulo empatou o jogo, foi uma bola, antes do escanteio acontecer, foi uma disparada do Ferreirão. Ele conseguiu arrumar um escanteio, então ele fez isso durante a partida inteira. Aliás, o Ferreirão fez uma baita de uma partida, na minha opinião foi o melhor em campo, apesar de não ter feito gol, apesar de quando ele arrancava precisava de 2, 3 jogadores para parar ele. Ele é bem forte fisicamente, então ele é alto, então acaba que ele já tem o corpo para jogar no profissional, diferente, por exemplo, de outros jogadores que quando vem da base vêm bem magrelos ainda, então perde na disputa de corpo. Então ele arranjou esse escanteio, o Ferreirinha cruzou, a bola voltou, e quando voltou ele refez o lançamento, a bola caiu na cabeça do Rian Francisco, que empatou o jogo 1-1. E mérito, o garoto tem estrela, mérito total dele, que acreditou na jogada até o fim. Aliás, ele nem precisou sair do chão. A bola, se você olhar bem no detalhe, o Ferreirão ele sai da jogada para cabecear,
que ele vê que tava o Jean Francisco atrás e ele acreditou e fez o gol. Acho que ele vai acabar tendo muitas oportunidades, o Jean Francisco, ao longo do ano, até porque o Caleri rompeu o LCA, né? Só volta no que vem. Então vai ser o André Silva titular e provavelmente o primeiro reserva vai ser o Jean Francisco disputando vaga, e quem sabe até podendo tomar essa vaga, mas claro, esse é um processo, isso leva tempo e vamos ver o que ele vai desempenhar ao longo desse caminho. Aos 46, o Bobadilla achou uma bola pro Luciano, colocou ele de cara a cara com o goleiro, e o Luciano chutou certo, só que o goleiro fez uma baita defesa. Então quase foi 2-1 pro São Paulo logo no primeiro tempo, mas o goleiro impediu isso. E o lance com posição legal, não tinha impedimento, não tinha nada, então realmente foi um gol perdido. Mas acho que foi um placar justo, o que ele refletiu bem o que foi o primeiro tempo, e o Ceará e o São Paulo foram para o vestiário com um placar de 1-1, e quando voltaram para o segundo tempo, o Zubeldia fez uma substituição no intervalo, que foi tirar o Ferreirinha, que já tinha desgaste de outros jogos, então ele foi com uma minutagem certa para esse jogo, de 45 minutos, e ele optou por colocar o Cedric. Então ele dobrou a lateral direita e deslocou o Ferreirão para a ponta esquerda. Então o Ferreirão indo para a ponta esquerda, o Igor Vinícius cobrindo a zaga e o Cedric fazendo a ponta. Então essa dobra de lateral direito. Ele já tinha feito a dobra em outras oportunidades, mas na lateral esquerda com Enzo Dias e o Wendel, mas não deu muito certo, mas ele agora tentou pela parte direita. E foi melhor do que a dobra pela parte esquerda, né? Mas enfim. No segundo tempo o jogo foi bem mais truncado, teve muitos amarelos distribuídos ao todo, tirando o cartão do Enzo Dias no primeiro tempo, né? O São Paulo tomou 4 no segundo e o Ceará 2, então totalizaram 6 cartões amarelos no segundo tempo. O segundo tempo, acho que, como eu disse, teve bem mais faltas, então teve pouca chance nos primeiros 30 minutos. O Zubeldia tirou aos 14 minutos, deixa eu ver aqui, tirou aos 14 minutos o Jean Francisco, que ele sentiu uma cãibra muito forte, fiquei até preocupado na hora que pudesse ser um estiramento, não sei, espero que não seja, espero que seja só uma cãibra, e colocou o André Silva. E o Ceará aproveitou também, fez 2 substituições. O Ceará tirou Lucas Mugni, Pedro Henrique, e entrou Matheus Araújo e Guilherme. E o jogo realmente começou a mudar um pouco de figura por volta dos 30 minutos do segundo tempo. Antes o Ceará teve uma oportunidade clara de gol, que o jogador do Ceará chutou aos 27 do segundo tempo por cima do gol do Rafael, depois de uma sobra de bola. Aos 29, o Ceará fez mais modificações, e o São Paulo também. O São Paulo tirou o Igor Vinícius e o Alisson, e então, tirando o Igor Vinícius, o Cedric recuou como efetivamente o lateral direito. Entrou, deixa eu ver aqui, o Rodriguinho, o Marcos Antônio fazendo a parte do Alisson, e o Rodriguinho fazendo essa parte mais de meio de campo. No caso, na primeira jogada que o Marcos Antônio fez, que lindeza, que coisa... Ele tomou amarelo em menos de 1 minuto em campo, tá suspenso do próximo jogo. Bom, acontece, mas achei que na jogada nem fosse uma jogada para cartão amarelo, mas acabou acontecendo. Ele não joga o próximo jogo contra o Fortaleza no Morumbi, pelo Brasileiro. Mas enfim, então a gente tem Enzo Dias e Marcos Antônio suspenso para o próximo jogo. Aí aos 35 o Ceará substituiu, ele saiu Matheus Bahia e entrou o Nicolas. E nesses
A partir dos 30 minutos, o Ceará começou a jogar muita bola na área, ter aquele abafa, porque o Ceará é mandante, o mandante tem apoio da sua torcida, foi para cima, ele queria vitória dentro de casa, o São Paulo estava satisfeito com esse empate fora, esse pontinho fora, até porque estava com um time misto, estava vindo de outros jogos com bastante desgaste, então esse ponto era um ponto precioso para o São Paulo e o Ceará indo para cima. Teve uma cabeçada perigosa do Pedro Raul, que foi aos 30 e poucos também. Aos 39, o Ceará gastou suas últimas substituições. Tirou o Galeano e Fernando Sobral e entrou o Lele e o Lourenço. E o São Paulo, aos 44 minutos, eu acho, sai o Luciano, que o único momento lúcido da partida do Luciano foi quando ele teve aquela bola enfiada pelo Bobadilla, que aquele acabou chutando o goleiro defendendo, mas no resto da partida ele não foi bem, foi mal, então não aproveitou também muito bem a oportunidade, nem o Luciano, nem o Igor Vinícius. Diferente do Sabino, que fez uma baita de uma partida que o zagueiro reserva do São Paulo fez. Mas de qualquer forma, entrou o Alan Franco, então no final da partida o Zubeldia optou por fechar a casinha, 3 zagueiros, ia ter muito chuveirinho dentro da área, e acabou que segurando a pressão final, então o resultado terminou em 1-1, para mim um bom resultado para o São Paulo, não foi muito bom para o Ceará, porque ele perdeu um jogo como mandante, você tem que sempre tentar ganhar. Curiosidade, nessa partida teve um lance que o goleiro do Ceará ele segurou muito a bola, passou dos 8 segundos da regra, que são 3, depois mais 8 segundos, totalizando 11 ou 12, acho, não sei. Mas de qualquer forma passou, então o juiz deu escanteio para o São Paulo, porque ele estava segurando a bola nesse momento. Então a nova regra foi aplicada e também foi aplicada em outros jogos na rodada, que é bem legal. Acho que tanto esta regra do goleiro, a parte de enrolação, ele tem que repor a bola rápida, quanto a parte de ter várias bolas ao longo das laterais para os jogadores poderem pegarem elas de forma rápida e recomeçar, são regras que evitam esse antijogo, então eu gosto bastante delas. Então acho que foi legal. E para a próxima rodada, o São Paulo pega o Fortaleza no Morumbi. Acho que o importante é você consegue um empate fora de casa, mas você tem que fazer o seu dever de casa. Então, no próximo jogo contra o Fortaleza no Morumbi, o São Paulo precisa da vitória. Então, fica a análise. Agora, de quebra, na terça-feira, o São Paulo pega o Náutico pela Copa do Brasil e tem que fazer o placar em casa. E na sexta-feira, sim, jogo de sexta-feira, vai ser o próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Então, São Paulo faz jogo terça, sexta e terça de novo. Mas, enfim, essa foi uma análise do jogo. Acho que deu para captar bem a mensagem como foi. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo, que ajuda as outras pessoas a aparecer o vídeo no feed delas, no YouTube. E comentem que eu respondo. E acho que é isso. Depois eu vou tentar fazer um vídeo sobre o jogo que vai ter à tarde de Corinthians e Flamengo. Vamos ver se dá tempo. Bom, um abração, pessoal. Tchau, tchau.